começa a sair o sangue, eu preciso parar aquele fluxo. É igual um cano de água que está lá, a água saindo. Eu preciso reter aquele processo. Então, você vai ter fatores celulares que vão reter aquilo ali. Tem uma proteína que é muito importante nesse plasma, que vocês vão ver exatamente, está do seu lado direito, tá? E está na descida da figura, onde tem lá a cascata de coagulação. Eu estou omitindo, vamos dizer assim, esses fatores, porque tem vários fatores aí, que para vocês não vão interessar, não. Mas tem um deles que me interessa muito ele escrito, que é chamado trombina. A trombina é uma proteína originada de uma outra conhecida como protrombina. O que acontece com essa trombina? É ela quem vai transformar um tal de uma proteína inativa no plasma, conhecida como fibrinogênio. O fibrinogênio é ele quem vai entrar em atividade e se transformar em fibrina. De novo, vamos voltar. Vasoconstrição. Vasoconstrição significa o quê? Contração do vaso sanguíneo. Para ver exatamente o quê? A questão é evitar que o sangue saia. Então, com isso, eu vou precisar que o quê? As plaquetas façam aderência àquele local. Eles vão se juntar a uma proteína, que você está vendo em cima, chamado colágeno. Então, vai haver essa junção toda, vai haver um tampão ali. Isso vai disparar o mecanismo que está à tua direita, que eu chamo o quê? De cascata de coagulação, que são 12 eventos. Desses eventos, um dos mais importantes é a transformação, a conversão de uma proteína chamada de protrombina, uma proteína ativa, numa outra conhecida como trombina. Essa trombina vai ativar uma outra proteína, conhecida como fibrinogênio. O fibrinogênio está circulante, nesse instante, ele está circulante no seu plasma, virando inativo, tá? É ele que, na hora que essa trombina chegar, vai ativar. É o que a gente vai transformar o fibrinogênio na tal da fibrina. É ele que informa o número 3 que está ali. É o tal do coágulo. Então, coágulo vai ser exatamente o quê? Vai ser reforçado, vai ser exatamente engrossado. O que é o coágulo? Cortou a sua mão, saiu o sangue, forma aquela bolinha, aquelas bolinhas de sangue seco, parecendo seco. É aquilo ali. Coágulo é aquilo que você elimina, exatamente as mulheres, você tem o final do fluxo menstrual, você vai vendo aqueles pequenos pedaços de tecido e sangue coagulado. É aquilo ali. Então, com isso, com o passar do tempo, esse material vai ser o quê? Dissolvido com o passar do tempo. Por quê? Porque eu vou ter que reparo do tecido. Vai haver um reparo celular. As células vão repor aquele tecido lesionado, ele vai ficar todo o tecido que é normal e o sangue vai voltar a circular novamente. Tem outros fatores nisso aí? Tem. Porém, os demais fatores vocês vão conhecer em outros eventos. Por exemplo, tem uma coisa que participa muito disso aí, que é cálcio. Cálcio é importante demais para esse evento de coagulação. Então, eu vou fazer com que você tenha exatamente o quê? Os eventos coagulatórios ligados a isso aí. Tá? Então, cálcio, aquele fibrinogênio, ele precisa ficar inativo. Tem outra coisa muito importante, garotos, é que o fibrinogênio precisa ficar inativo, porque se você tiver ativação do fibrinogênio no plasma, você pode ter formação de coágulos dentro do plasma, ou seja, o indivíduo morre em função disso aí, porque exatamente vai ter coagulação dentro dos vasos sanguíneos, vão ser entupidos em função disso aí. Perguntas, garotos. Vamos lá, tem um monte de coisa nova hoje. 16. Os outros 4 acharam muito fácil e resolveram ir embora. Se o assunto tá mole, vamos embora. Tá fácil demais. Puxa, Neto. Perguntem, meninos. Professor. Nada? Professor. Oi, fala. Quem fala? Deixa eu dar um exemplo. Quando a gente se corta... Quem fala? Romário. Fala, Romário. Isso. Aí um exemplo. A gente se corta, não é? Aí o vasoconstrição, né, manda para a plaqueta. O sangue começa a sair. Isso. E aí, quando fica aquele cascãozinho por cima do corte, é o colágeno que cobre? É o colágeno que aparece? Não entendi o que você falou. Fico que às vezes, quando a gente se corta, fica aquele cascão por cima. Não, aquilo ali exatamente
Há uma mistura de colágeno, célula, com o passar do tempo. Aquilo é exatamente para poder cobrir. Isso mesmo. É aderência. O que é importante da coagulação é para o sangue não sair. A ideia é que você não perca todo o seu sangue para aquele vaso. Porque, veja, se não tivesse o coágulo, você não, em um corte, você perderia todo o seu sangue. A mulher não sobreviveria em função exatamente da primeira menstruação, ou seja, na menarca, ela morreria. Seria isso, é exatamente isso. O coágulo serve exatamente para isso. Ele é formado para que você não tenha perda do sangue em função do sangue. Só isso? Entenderam tudo? Nossa senhora, que turma boa! Caramba! Fibrina, eu consigo encontrar ela circulante dentro do plasma, meninos? Me respondam aí. A fibrina está circulante dentro do plasma? Só que inativo. O fibrinogênio é circulante inativo. Um de cada vez. Vou perguntar de novo. Não estou entendendo nada. Vamos lá. Adoro esse botão aqui que eu fiz agora. Pronto. Excelente botão. Pronto. Um de cada vez. Eu quero saber se fibrina está livre dentro do plasma sanguíneo. Não, a fibrina não está. É Felipe que está falando. A fibrina não está livre dentro do plasma. Ela está, na verdade, inativa. E tem um fibrinogênio que ativa a fibrina, não é isso? Isso, vamos organizar. Falou certinho. Deixa eu só organizar um pouquinho. A forma inativa, exatamente, para virar a fibrina, é o fibrinogênio. O fibrinogênio está circulante nesse plasma. Quando ele é ativado, ele é convertido em fibrina, que é a sua forma ativa. É ela quem se junta com as plaquetas, formando exatamente o coágulo. E ele que vai evitar exatamente o quê? A saída do sangue. Isso aí, exatamente. Espero que os outros estejam acompanhando da mesma maneira. Isso é importante demais, nem preciso dizer, né? Nutricionistas e biomédicos. Vamos nessa. Aí a parte que exatamente eu estava falando. Te esqueci de botar a parte que vocês vão amar. Já que vocês estão entendendo, eu posso explicar isso aqui. Eu ia pular, mas deixa eu explicar. Já que vocês não estão falando nada, vocês estão entendendo perfeitamente. Repara aí, isso que vocês estão vendo na sua frente, exatamente, é o sistema de coagulação. Você tem dois fatores aí. A cascata que eu tanto falei para vocês é essa que vocês estão vendo. Você tem lá a via intrínseca e uma via extrínseca. Esses fatores não precisam estar lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Até que o 12 está ali, ó, para a sua esquerda, lá em cima. Está vendo colágeno e outros ativadores? Aquilo ali, exatamente, mostra como é a cascata. Tá? Professor, então, meu slide não mudou não, eu acho. Vai mudar. Vai mudar daqui a pouco. Aguarde. Então, como eu estava dizendo, a estrutura da cascata vai ter dois fatores. Via intrínseca e a via extrínseca. Esses fatores que estão aí são exatamente que proporcionam, que participam do evento exatamente de formação final do colágeno. É o que o Felipe estava falando agora, da história da rede fibrina. Lá embaixo, se você olhar, você vai ver lá a fibrina. A fibrina, exatamente a resultante de quem? Da ativação do fibrinogênio. Tem um íon que participa disso aí. Olha quem está ali. Você olha o fator 4, no meio do slide. Você tem lá os fosfolipídios, que fazem parte exatamente da membrana. Isso aí é o cálcio. Tá? Então, você tem todos esses mecanismos juntos aí. Isso aí, só estou brincando com vocês. Isso aí deixa para os biomédicos que mais adiante vão aprender isso em hematologia. Deixa isso aí fora da história. Mas tem umas coisas que eu vou querer saber daí. Isso eu vou cobrar de vocês. O íon que participa desse processo importante, que se chama cálcio, é aquele Ca mais 2 ali, é importantíssimo. O final ali, ó, que eu estava perguntando e o Felipe estava me respondendo. Fibrinogênio vira fibrina.
Por causa de quem? Olha a setinha, trombina. Trombina transforma isso aí, fibrinogênio, em fibrina. E olha o que eu falei para vocês. Protrombina, seta mais acima, virando trombina. A trombina, a setinha, transforma fibrinogênio em fibrina. E o cálcio ajuda depois essa fibrina a virar a tal de rede de fibrina. A partir de quem? Da tal da plasmina. Esses pedacinhos eu quero. Não vou te cobrar isso aí tudo, não. Deixa quieto. Mas só que Professor, os íons, deixa eu falar, dos íons, dos outros itens, eu quero saber isso aí. Os senhores vão ter que saber. Saber que fibrinogênio vira em fibrina, é ativado por trombina, que isso, por sua vez, quando se junta às plaquetas, vai formar a tal da rede de fibrina. Tudo isso também por causa da plasmina. Quem me chama? Felipe, Fala lá, Felipe. professor, na protrombina tem o íon de cálcio, Sim. Ca2+. Entretanto, tem um V e um PL para o fator para ela virar trombina. O que seria esse V e o PL? O V aí é exatamente o fator 5, tá? Ele participa disso aí. Ele entra auxiliando esse processo, tá? O PL exatamente é o quê? É um fator liberador, tá? São fatores disso aí. São fatores. Isso aí deixa que, quando vocês estiverem lá em biomedicina, você é biomédico, não é você é biomedicina? Sim. Pois é. Você vai ter hematologia. Aí você vai saber o que são esses PLs. Porque esses são fatores internos. A gente tem fatores internos de regulação e tem fatores os quais exatamente favorecem isso aí. Então, essas retroalimentações, você vai entender o que é. São fatores que são produzidos. Quando a gente fala retroalimentar, é o seguinte: eu tenho uma equação. A vira em B. B pode exatamente o que? Influenciar a produção de A. Isso é retroalimentação. Retro exatamente é trás. Como não se diz comer para trás, exatamente a gente explica assim. Você tem, pode ser dessa maneira também. Ó. A vira B, que pode virar C. C pode exatamente voltar e regular A. Então, sempre eu posso ter um elemento que regule o anterior. É o que você está vendo ali. Por isso você está vendo aquela setinha verde ali. Retroalimentação positiva. Você vai entender melhor isso quando você for aprender hematologia, tá? Mas o que eu quero que você saiba é que cálcio é o íon, tanto que você vê cálcio em praticamente todos os eventos ali. Tira cálcio e você pode exatamente o quê? Desacelerar, perder os eventos de coagulação. Então é importantíssimo que você saiba isso aí, ok? Professor, Quem fala? qual slide o senhor está? Quem fala? É Romário. Sim. Qual Qual o slide que número eu que... estou? Não sei, o número. Porque eu não Número eu entendi sei. nada. Eu estou no slide 30 e eu não entendi nada aí, dessa parte. 30? Você está no 30? Então, seu sistema que não trocou. É no 31 que eu estou. O meu não mudou e eu não mexi em nada. Então, é seu sistema. Aí é questão da internet, é questão do computador. Aí depois ele vai trocar. Depois, mais adiante, você vai ver minha aula novamente. Então, você veja minha aula, olha aquilo lá, escuta o que eu falei. Se não entender, você semana que vem me pergunta de novo. Sem problema. Ok? Ele vai trocar os slides. Mas às vezes acontece com essa chuva aí, internet, sinal, etc, etc. Eu estou no 31. Deixa eu ver se eu vou falar mais alguma coisinha aqui para vocês. Espera aí. Aqui o que eu estava dizendo para vocês. Tá vendo esse slide colorido de você ter o quê? É massa, muito parecendo uma rede, tudo misturado? É a ideia exatamente de você ter junção entre proteínas, hemácias e plaquetas. Ela forma um tampão. A ideia do tampão é exatamente a rede. Vai ser uma rede mesmo. É como se tudo se trançasse para bloquear a saída do sangue. Então, com isso, o que acontece? Eu só estou vendo esse número diminuir. Vocês depois vão ter um custo isso, vocês estarem saindo dessa sala. Eu vou avisar vocês. Não vou falar nada, não. Vocês exatamente, em função exatamente dessa junção que você tem, em função dessa quantidade de células, tá? Elas tendem a se juntar aí.
Então, essa junção que você tem é importante para quê? Para que haja exatamente o processo de interrupção do sangue. Então, é importantíssimo que você tenha, e aqui exatamente, no outro, já tem um slide mais adiante, quem não chegou nele, que está resumido isso aí. Aquele outro era só para te lembrar que tem cálcio. Mas o que eu quero que saiba é esse que chegou agora. Quem não chegou, você vai ver o seguinte, na hora que eu mandar o material, tá assim, coagulação, coágulo, fibrinólise. Esse esquema aí é esse que eu quero que vocês saibam. Tá? Aquele anterior é só para te mostrar, exemplificar o que acontece quando a gente fala exatamente no sistema total. Mas esse resumo que vai estar na frente de vocês, meu slide não chegou ainda no 33, não tem problema. Quando o meu vídeo chegar para vocês, vocês vão ver um slide de número 33, em que você tem lá o tal de ativador tecidual de plasminogênio. Esse eu quero na ponta da língua. Porque isso aqui, exatamente, é a parte final do evento exatamente que você tem em relação ao coagulatório, tá? Os outros das 12 elementos da cascata, via intrínseca e extrínseca, eu só quero o cálcio, que vocês sabem o cálcio, e a parte final. Você não precisa estudar exatamente os eventos intermediários, fatores exatamente que você tem ali. Ali eu só quero que você saiba dos íons. Agora, esse que está aqui na minha frente, que vocês vão ver depois, que é o plasminogênio, eu quero que você saiba isso de trás para frente, frente para trás. Que é o de número 33. Vai estar registrado lá. Quem não chegou depois, dá um tempinho que vai chegar aí para vocês. E o que ele explica? Que vai ser a nossa despedida aqui. Que eu vou fechar isso semana que vem, pelo jeito. Você tem coagulação, tá? O evento coagulatório. Sempre, olha o que o Felipe está respondendo para mim. Fibrinogênio se transforma em fibrina, por isso que eles chamam de polímero de fibrina, ele fica mais grosso, por ativação de quem? Da trombina. A trombina vai ativar ele. Essa trombina ativando, ela também influencia na tal da formação do plasminogênio. O plasminogênio é ele que vai fazer com que haja o quê? Vai ativar e transformar-se em plasmina. Isso aqui, inclusive, para vocês terem uma ideia, você mede isso aqui naqueles hemogramas. Os hemogramas você faz uma medição disso aí. Então você vai verificar isso aí depois. Isso é medido lá, tá? Então com isso você vai ver como é que é essa atividade. Isso é muito importante, garotos, que vocês saibam, tá bom? E depois, por último, essa plasmina vai fazer com que o quê? Você tenha a formação dos fragmentos de fibrina, ou seja, com o passar do tempo, aí é mais ou menos um de vocês me perguntou aí, você teve mas aquele machucadinho, ele vai sumir, o coágulo vai sumir? Vai se desfazer. Exatamente essa é a ideia. Por isso que depois o polímero grosso de fibrina vira fragmento de fibrina. Por quê? Depois que o vaso fechou, você não tem mais necessidade que fique aquela crosta exatamente do fragmento de fibrina. Com o passar do tempo, ele vai ser o quê? Com isso, liberado. Então, com isso, meninos, o que acontece? Vocês vão ter, vai ser muito importante exatamente entender essa parte. Com isso, a gente para por aqui a nossa aula, tá bom? Vocês vão estudar até aqui, eu quero que vocês leiam, façam as atividades de novo, lá não é porque agora não tem pontuação, vocês vão fazer isso, porque a partir desse momento eu vou estar monitorando aquilo de perto. Se eu começar a notar de novo que houve baixo, não vai ser botar pontos, não, eu vou tirar pontos de vocês. Eu quero aqueles exercícios pontos, eu quero frequência exatamente